Então, bem-vindo à segunda parte do Pontapé de Canto desta semana. Como lhe prometi há bocadinho, nós vamos para a segunda parte para falar do Porto, da prestação do Porto nesta jornada, mas também para aproveitar e comentar algumas coisas que as pessoas vão dizendo aqui. António, faltou-nos analisar o Porto e o jogo do Porto ontem. Verdade. Porto muito sólido e muito explosivo, como de costume, não é? Tem sido Eu esperava mais do Marítimo. Sim, mas o Marítimo ainda conseguiu equilibrar o jogo até ao momento em que ficou... Equilibrar, Sim, que na ficou medida com do menos possível, não é? Até ao momento em que ficou com menos um, que foi cedo também. Mas conseguiu equilibrar, pelo menos no resultado. Sofreu um golo fruto de uma desatenção difícil de explicar numa bola parada. Havia infantilidade na pequena área. Havia duas coisas a reter naquele primeiro golo do Reias. Por um lado, o facto do Porto marcar tanto golo de bola parada, livre lateral e pontapé de canto, não é por acaso. Isso é uma melhoria que lá em relação à época passada. Já no ano passado marcava bastante. Sobretudo porque tem um homem que bate muito bem, que é o Alex Telles. O Alex Telles, num canto, num livre lateral, cria sempre problemas aos adversários. E isso acaba por explicar um bocado a capacidade que o Porto tem para este tipo de lance. O canto é muito bem batido. É verdade. Depois, a finalização é muito bem feita também. De cima para baixo. Sim, há aí uma parte que, de facto, é difícil de explicar. É como é que uma equipa que defende zona na bola parada, como é o caso do Marítimo, permite que o adversário, naquela posição, salte e salte sozinho. Salte sozinho, sobretudo. Porque ali, muitas vezes as pessoas dizem o Reias é muito alto, chega muito alto, mas mesmo o jogador mais alto, se tiver alguém a saltar com ele, já não consegue finalizar, atrapalha, já não consegue finalizar da mesma maneira. Mas o Porto chega ao golo muito cedo. O Marítimo ainda consegue fazer um empate, mas a partir do momento em que fica com 10 jogadores, por expulsão também justa, é preciso dizer, do Gamboa, acaba por abdicar quase daquilo que poderia ser ter alguma aspiração naquele jogo. E a partir daí o que se viu foi o Marítimo a tentar resistir. Foi só isso. Não conseguiu resistir durante muito tempo. Apareceu o Marega no jogo depois. Porque o Porto acaba por ter, ontem não houve Aboubakar, houve Marega. Acaba por ter sempre ali uma solução dentro do seu, que eu no início da época lhe chamei o ataque boom-boom, porque é um ataque explosivo, é um ataque que mete sobretudo explosão, mete força, explosão, força física, acaba por ter sempre ali uma solução, mesmo que por vezes as finalizações não sejam tão tecnicamente perfeitas como gostam os puristas, como poderiam de facto ser. Mas de resto foi uma vitória também justa do Porto e temos um campeonato em que ninguém perde pontos. Isso acaba por ser... Portanto, vamos ter campeonato até ao fim? Vamos. Estou muito curioso com aquilo que vamos ter no Benfica Sporting da próxima jornada. António, o Benfica tem 4 jornadas muito difíceis, não é? Tem o Sporting, tem o Braga e Salvo Verde tem o Marítimo ainda pela frente. Pois, isso não te decoro, não te sei dizer também, mas... Ou seja, se não tiver cuidado aqui pode dizer adeus ao campeonato. Ou não é? Ou não. Aí, repara, é nos grandes momentos que se vêem os grandes jogadores. Não é? O que é que estás, já agora em jeito de antecipação, antes de irmos ao mercado de inverno, o que é que estás à espera do Benfica Sporting? Estou à espera de um jogo tenso, um jogo mais no sentido, não necessariamente com o mesmo vencedor, mas mais no sentido daquele que se viu, ou daqueles que se viram na época passada, do que daquele que se viu há 2 épocas, quando o Sporting foi. E estás à espera de mais jogo fora das 4 linhas ou dentro das 4 linhas? Nem sei. Em relação a isso, já sabemos que vai haver muito jogo fora das 4 linhas. E mind games e por aí. Já sabemos que vai haver muito jogo fora das 4 linhas. E em relação a isso, enfim, a única coisa que tenho a dizer é aquilo que digo sempre. Se as pessoas do futebol acham que o futebol está a ser, aos poucos, trucidado pela má imagem que dão dele, alguns dos que falam em seu nome, a única coisa que têm que fazer é ocupar o espaço, é permitir. Eu gostava tanto de poder ouvir o que têm para dizer os treinadores, mas a sério, não era virem com tu fizeste um convite aos treinadores nos últimos dias. Nenhum me ligou. Nenhum ligou ainda. Rui Vitória, Sérgio Conceição, Jorge Jesus, olha, tem o número do António Tadeia, ligar-se, faz favor, para discutir futebol. Nós aqui podíamos fazer aqui uma emissão especial com os 3, ou pelo menos com aquele... Estão convidados. Convidar o Jorge Jesus. O telefone do Jorge Jesus eu tenho. Bom, António, antes de irmos ao mercado de inverno, há aqui uma pergunta de um espectador sobre o que vos parece o modelo do jogo do Rio Ave.
acaso o Rio Ave é uma equipa que eu gostava. Sim, é uma equipa que já na época passada jogava um belo futebol com o Luís Castro e que este ano aprimorou um pouco aquilo que é a sua ideia de jogo. E a ideia de jogo do Rio Ave passa por querer jogar sempre. Eu aqui não vou exagerar se disser que foi há 20 anos. Escrevi uma vez um texto, ainda trabalhava no Record, na minha primeira passagem pelo Record, cujo título era Jogar como os grandes para ser como eles. E uns anos... memória, cara. Não, vou-te dizer porque é que me lembro. Lembro-me disso porque uns anos depois, uns anos valentes depois, um indivíduo que era observador, que era scout de uma dessas empresas de scouting, que fez um curso de treinador e estudou no ISMAI, me disse que esse texto tinha sido, na altura, uma fonte de análise. E aquilo foi escrito sem quaisquer pretensões académicas, muito menos académicas. Às vezes é assim, então. Mas era aquela ideia que eu tinha e a ideia que tem o Rio Ave. Na altura, nem me lembro já a propósito de quem é que escrevia isso, mas tenho um bocado essa ideia que as equipas pequenas que se habituam a jogar futebol, que é o caso deste Rio Ave. O que é que diferencia este Rio Ave? Não dá chutão na frente. Este Rio Ave joga sempre seguro, joga apoiado. sempre pé para pé, sempre apoiado. Tenta sair a construir de trás. Porque não tem medo de ter a bola. Porque é que as equipas não tentam, e muitas vezes nem as grandes, fazem o chamado charuto na frente e não tentam sair a construir de trás? Por duas razões. Primeira, porque se perderem a bola, perdem-na mais longe da sua própria baliza, e isso não é tão grave como perdê-la perto da sua área. Claro. Em segundo lugar, porque não se desorganizam tanto. Ou seja, uma equipa que chuta a bola na frente fica organizada, os jogadores mantêm as suas posições. O processo de transição defensiva depois acaba por ser mais fácil. Ou seja, quem chuta na frente a pensar como é que vai defender a seguir. Não é isso que faz o Rio Ave. O Rio Ave joga a pensar como é que vai atacar. Se tem a bola, vai atacar. Depois de perder a bola, pensa em como vai defender. É verdade que o jogo é uno. Ou seja, não há um processo defensivo e um processo ofensivo. Por muito que nos queiram convencer disso. Há um processo. E o processo acaba por fazer com que todas as equipas ataquem a pensar no que vão fazer a seguir quando perderem a bola e defendam a pensar no que vão fazer a seguir quando a recuperarem. Mas é muito melhor ver uma equipa como o Rio Ave que, quando tem a bola, procura jogar, do que ver uma equipa que dá um chutão na frente e aposta tudo depois na capacidade de os seus médios recuperarem as segundas bolas. Isso é a imagem do treinador? É a ideia do treinador, não é? Eu acho que também o Miguel Cardoso, no início da época, recordo-me perfeitamente o que ele disse a seguir ao jogo com o Benfica, o primeiro jogo com o Benfica, sim, não este agora da taça, mas o do campeonato. Igual, não? Sim, em que o Rio Ave empatou, no meu ponto de vista até foi superior ao Benfica nesse jogo e não terá sido, se calhar, neste jogo da taça, em que as coisas foram mais igualadas. Mas nesse jogo que empataram, o Rio Ave foi superior, o Benfica teve alguma sorte na forma como empatou esse jogo. E o Miguel Cardoso no fim até veio dizer que tinha posto à consideração dos jogadores se queriam manter o estilo ou se queriam mudar para aquele jogo. Enfim, isto é coaching, não é? Isto é coaching. Isto é chegar aos jogadores e dizer: vocês querem ser grandes ou querem ser pequeninos? E claro que toda a gente diz que quer ser grande. E isso acabou por fazer com que os jogadores se fortalecessem e se convencessem disso. Deixo-te uma pergunta para um próximo programa e também para as pessoas aqui lá terem interesse em ver o próximo programa. Dizem: vou-te perguntar no próximo programa se achas que Miguel Cardoso é um jogador para grande, Benfica, Porto, Sporting, treinador, ou não. Mas é para as pessoas depois ficarem à espera no próximo programa. Deixa-me ir ao Marítimo. E o Marítimo, que é outra equipa que me surpreende. O Marítimo diferente, sim, mas o Marítimo diferente. O Marítimo é uma equipa sobretudo pragmática e que não tem um jogo tão vistoso e tão charmoso como tem o Rio Ave. Também não tem a mesma imprensa. É preciso dizer-se isto, não é? Mas a imprensa trabalha-se. E isto que o Miguel Cardoso tem feito, e o Departamento de Comunicação do Rio Ave, superiormente dirigido pelo Marco Aurélio Carvalho, que já foi jornalista, e que sabe muito bem aquilo que está a fazer, é um dos bons exemplos. Está a fazer um trabalho notável. É verdade que também têm sabido fazer com que as coisas boas do Rio Ave cheguem a vós, basicamente a vós, porque nós aqui somos apenas os intermediários. Eu dou um exemplo muito rápido. Aqui no início deste campeonato,
o Francisco Geraldes, houve uma altura em que marcou um golo e festejou o golo com a caneleira a simular a imagem do Anonymous, e aquilo fez-me curiosidade. Eu quis saber por que razão é que isto acontece. Sim. Se isto tivesse acontecido no Benfica, no Porto, no Sporting, fosse onde fosse, nós nunca mais íamos conseguir falar com o jogador. Mas nunca mais. Até podia ser o mesmo jogador. Imaginemos que o Francisco Geraldes, em vez de estar no Rio Ave, estava no Sporting. E isto sem nenhum desprimor para o Sporting, porque se fosse no Benfica ou no Porto era igual. Esquece. Era impossível. No Rio Ave fez-se a pergunta. A única coisa que me disseram de lá, e eu acho que não vão chatear se eu disser isto, foi: mas não é para falar sobre o Sporting. Pois não, eu disse: não é para falar sobre o Sporting. É para falar sobre esta situação assim. Claro. Passaram o número de telefone, falámos com ele, deu uma peça jornalística bem interessante, ele explicou por que razão é que... e qual é que foi a razão? Tinha a ver com o filme, com o V, e com a admiração que ele tinha pela personagem. Mas o texto está no bancada.pt, quem quiser vai lá, faz pesquisa. Já sabe que isto aqui Francisco Geraldes na cor do dinheiro e no bancada.pt, não é? Portanto, António, vamos ao mercado de inverno. Vamos começar por quem está mais desequilibrado, ou parece estar mais desequilibrado, Benfica. O que é que eu já ouvi dizer meio campo, ataque. Achas que o problema está aí ou está lá atrás? Olha, eu acho que o Benfica, sobretudo, tem que corrigir os erros de casting que cometeu no defesa direito no verão. Acho que basicamente precisa de alguém que faça aquilo que o Gabriel Barbosa não fez, nem aparentemente vai fazer, que é um avançado para poder jogar com o Jonas, para poder fazer aquilo que fazia o Mitroglou. Não é fixo, mas um homem da área. Sim, um homem da área, um jogador. O Jonas é um homem da área, mas um jogador que dê a tal capacidade para ser a referência frontal. Sim. E não é o Seferovic. Eu acho que mais depressa será o Jiménez do que o Seferovic. Mas a verdade é que saiu o Mitroglou. E o Benfica no ano passado tinha... o Seferovic não tem a taxa de golos. Aliás, bastava ver o histórico dele, não é? Agora, o que houve aqui foi uma oportunidade de negócio. O Mitroglou sai por um valor elevado. O Seferovic vem a custo zero. Sim. Não é? Há aqui uma oportunidade de negócio. Depois vem o Gabriel Barbosa. Portanto, até saiu um, vieram dois. Não serve. São jogadores diferentes. Às vezes a quantidade não é qualidade, não é aquilo de que se precisa. E depois precisa de arranjar de facto alguém que possa jogar como no lugar do Nelson Semedo, porque também não é o Douglas que vai resolver esse problema. Em relação à baliza, eu acho que sobretudo foi mal gerida a questão do Varela-Sevillar. Eu não tenho a memória, não tenho a certeza, se não falei já disto aqui na semana passada. Falaste na semana passada. Pronto, porque aquilo que se fez foi que basicamente o Bruno Varela cometeu um erro, foi afastado porque vinha aí o The Next Big Thing, mas depois o Next Big Thing também cometeu erros e houve ali uma questão que não foi bem acautelada. Mas basicamente eu acho que é isto que o Benfica precisa. Um homem de área, um lateral direito e mais nada, para já. Sim, e para já. Mas porque a questão do guarda-redes... Mas não te vejo muito preocupado com os centrais. Por exemplo, Luizão lesionou-se com o Rio Ave. E neste momento, eu acho que o Lisandro não é jogador para estar no centro. Sim, mas o Rubem Dias será. Mas achas que o Rubem Dias e Jardel conseguem assegurar o resto da época se houver problemas com o Luizão? Mas o Luizão, em princípio, vai voltar, não é? A questão é se pode vir um central. Sim, acho que sim. O Lindelof também precisa de ser. E como é que viste esta novela hoje, já, terça-feira, em que o empresário de Lisandro Lopes já começou a dizer que está a negociá-lo para a Argentina? Sabes que neste momento fala-se muito de negócios, de oportunidades de negócio, e tens um melhor exemplo ainda disso, que é o caso Rúben Ribeiro, jogador do Rio Ave. Outro bom exemplo. O Rúben Ribeiro, eu não percebi. O que é que nós tivemos? Tivemos o rumor de que o Rúben Ribeiro iria assinar pelo Sporting. Sim. Aliás, a mim disseram que 99% será jogador do Sporting. Sim. Nós aqui no Bancada não publicamos rumores. Ou melhor, temos uma secção devidamente assinalada que são rumores. As pessoas que vão ali já sabem. Isto não é, nós não garantimos. Foi alguém disse e nós pusemos. E dizemos quem é que publicou. Mas depois o que é que aconteceu? Perguntaram ao Jorge Jesus, que disse: o jogador é bom. E é, de facto. Vamos dizer que não é. É bom. É bom. Mas se eu falo aqui muito dele, ele acaba por ir parar ao outro lado. E depois aparece a notícia de que afinal parece que o Rúben Ribeiro não só prefere ir para o Porto, como está próximo do... Eu também preferiria ir para o Washington Post ou para o New York Times, mas a questão é que para ir, alguém tem que me convidar, não é? Portanto, alguém terá convidado o Rúben Ribeiro para ir para o Porto também. E eu aqui, no meio disto tudo, não percebi, francamente, não percebi
se a primeira notícia que aparece para queimar uma possibilidade de ele ir para o Porto, ou se é a segunda que está a aparecer, que é para queimar a possibilidade de ele ir para o Porto e ele acabará por ir para o Sporting ou para outro sítio qualquer. Mas o Ruben Ribeiro é um Faz exemplo... falta ao Sporting ou ao Porto? Faz falta a qualquer um deles? Eu acho que, enfim, os bons jogadores fazem sempre falta. Acho que não é do Ruben Ribeiro que precisam nem o Sporting nem o Porto. Mas é preciso perceber... Mas porquê é que tu dizes que não é deste jogador que precisam tanto um como o outro? Eu acho que o Porto precisa muito mais de um ponta de lança e de um 6, de um jogador para fazer de duplo do Danilo, que não tem. Neste momento o Danilo é o único. É o grande problema do Porto. É o grande problema. Se o Ninguém está ali, se o Danilo, faz o que o Danilo faz. Ninguém faz. O Reyes faz diferente, o André faz diferente, toda a gente faz diferente. Ninguém faz aquilo que o Danilo faz. E é um problema para o Porto, porque se o Danilo se lesiona, não tem um suplente à altura. Na frente, o Porto está a usar o Marega como jogador, muitas vezes como alternativa ao Aboubakar no meio, ou como complemento ao Aboubakar no meio, quando eu acho que ele funciona muito melhor a jogar a partir da faixa. E o Ruben Ribeiro faz, ora extremo direito, ora extremo esquerdo, ora número 10, ora, enfim, não é nem um 6, nem um 9. Não é aquilo que neste momento encaixaria eu acho que não. perfeitamente tanto em O que não Sporting quer como dizer que se não vier... Vou-te contar mais uma história. Olha, quando o Boloni chegou ao Sporting em 2002, eu ainda era jornalista de ir aos treinos e fiz o estágio de pré-época do Sporting nessa temporada. E o Sporting tinha aquele que, do meu ponto de vista, ia ser um grande ponta de lança, e só não foi porque teve um azar na vida e lesionou-se e não ficou bem, que era o Nicolai. E tinha o João Pinto. Mário Nicolai. Sim, tinha o João Pinto, e eu olhava para aquela equipa e achava, a última coisa de que esta equipa precisa é de um ponta de lança. E, no entanto, o Boloni dizia, não, nós precisamos de um ponta de lança, mais um ponta de lança, mais um ponta de lança. Eu achava que aquilo era um capricho. Veio o Jardel. Marcou 42 gols. E fez a diferença. Pronto, fez a diferença. Daí que o Ruben Ribeiro é um jogador com qualidade. Se for para o Sporting, se for para o Porto, pode perfeitamente ser um acrescente de qualidade. Se falarmos em termos de necessidade, não é disso que tanto um como então porquê é que o Jorge Jesus, ainda nesta conferência de imprensa, passou aquela mensagem bem clara? Bem, espero que venham aí mais 2 ou 3. Porque isso é Jorge Jesus a ser Jorge Jesus. O Jorge Jesus, um dos grandes atributos que ele tem é a capacidade para convencer os presidentes a darem-lhe aquilo que ele quer. E isto, atenção, outro treinador que tinha isso, até aqui há uns tempos, Carlos Queiroz. Sim. As pessoas depois dizem, eu fui para aquele clube e não me deram nada, e vai este agora, chega lá e dou-lhe tudo. Dou-lhe tudo porque ele foi capaz de convencê-los a darem-lhe tudo, não é? Isso é fundamental. O Jesus, e eu escrevi isso também há pouco tempo, há 2 anos, no Sporting, em janeiro, veio uma defesa nova. Veio o Schelotto, o Coates, o Ruben Semedo e o Ziegler. Os 4 foram fundamentais naquela segunda volta extraordinária que o Sporting fez, que só não deu título porque o Benfica fez uma segunda volta ainda mais extraordinária. E desses 4, 3 já foram. Já só resta o Coates. Porquê? Porque Jesus, conforme ele próprio reconheceu, ainda na conferência de imprensa antes do jogo com o Portimonense esta semana, às vezes abusa na pressão que faz sobre os jogadores, puxa por eles e eles acabam por... Mas a mim surpreendia-me, por exemplo, a fraca prestação de Ziegler em Lisboa e o que ele está a fazer agora na Premier League. É curioso. Sim, são ambientes diferentes. São ambientes diferentes, responsabilidades diferentes, sobretudo. Eu acho que Ziegler é um jogador com condições para ser um excelente lateral esquerdo. Faltar-lhe-á um pouco mais de estofo mental para aguentar a pressão. E a verdade é que ele onde está tem muito menos pressão do que tinha aqui. Pois, é verdade. António Tadeia, Camilo Lourenço, pontapé de canto. Este é o final da segunda parte. Não se esqueça, tanto da primeira como da segunda, ponha ali um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar a informação. Na próxima semana, provavelmente mudaremos de dia, porque vai cair quase em cima de Natal, mas nós não queremos que você fique privado da análise do António Tadeia. Depois comunicaremos o dia e a hora em que iremos para lá. Muito obrigado por estar desse lado. E não se esqueça, pode recorrer ao bancada.pt para melhores informações sobre futebol e desporto e pode recorrer à Cor do Dinheiro para mais informações sobre economia. Até amanhã, por minha parte, às 8 da manhã, o bancada.pt. Como vocês sabem, um site está sempre com informação de atualidade.